Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Olhando os vídeos que eu fiz da parte específica do concurso público ATE, notei que deixei passar batido os artigos do 37 ao 39 da Constituição Federal. Então este vídeo é sobre esses três artigos que são bem extensos, principalmente o 37. Venho com a leitura da lei e no final respondo três questões da VUNESP. Vamos lá. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então vale lembrar isso aqui, que é bem simplesinho e pode cair no concurso. Até 2 anos, prorrogável por igual período. Prorrogável uma vez só. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Já vi esse aqui cair em concurso, viu? Dá uma notada aí que é importante. 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 7. O direito de greve será exercido nos termos e dos limites definidos em lei específica. 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes públicos e proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador. No âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 do Judiciário. Aplicável
Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Isso aqui pode sair no concurso, porque a pessoa pode achar até que é uma pegadinha, mas não é. O Poder Executivo tem que ter um vencimento maior do que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, só que na prática não acontece. Então grava aí, ó, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 15. Os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargo em emprego públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Então, muita atenção aqui nessa parte de acumulação de cargos, que eles gostam de cobrar bastante, principalmente a VUNESP. Quais os casos aí que pode acumular cargo? A de 2 cargos de professor. B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. E C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Somente nessas 3 hipóteses aqui você pode estar grifando isso aqui e pode decorar que pode ser que caia no seu concurso. 17. A proibição de acumular estende-se a empresas e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e companhias dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará
a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 1. As reclamações relativas às prestações de serviços públicos, em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a validação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33. 3. A disciplina da representação contra exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos públicos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Importante gravar isso aqui. Quando ele fala aqui, ó, sem prejuízo da ação penal cabível, se você tiver que responder por crime, são 2 processos. Um administrativo, do estado, município, na federação, que é um processo interno dentro do estado, e um criminal, que aí é por fora o Tribunal de Justiça Comum, Tribunal Criminal. Inciso 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante do cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. O prazo de duração do contrato. 2. Os contratos e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo
aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão destinados como se no exercício estivesse. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão conselhos de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de administração quando a natureza do cargo o exigir. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores de subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sobre a forma de adicional ao prêmio de produtividade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Vamos lá, primeira questão aqui, de 2018, VUNESP. Preceitua
a Constituição da República Federativa do Brasil, que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: letra A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderá ser fixada ou alterada por lei comum, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral bianual, sempre na mesma data e com distinção de índice. Está errado este artigo 37. O inciso 10 vai falar o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, não por lei comum, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, não bianual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Aqui está com distinção de índice, está fora. B. O prazo de validade do concurso público será de até 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. Está incorreto. No inciso 3, você viu que é até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. C. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Este é o gabarito. Está igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V da lei aí, inciso 9 do artigo 37. D. É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Está errado, pois é ao contrário, é vedada a vinculação. Você note que eles vão bem no pé da letra mesmo, letra de lei, eles mudam uma palavrinha apenas. E a publicidade dos atos, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo ou informativo, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens, ainda que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Está incorreta esta também. Você vai encontrar no parágrafo 1º, dizendo sobre a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, aqui já cai por terra, a letra de lei aqui está errada. Alternativa C é a correta. Próxima questão. Agora uma mais recente ainda, de 2019, caiu aí para o oficial administrativo. É correto afirmar que a Constituição Federal veda a acumulação remunerada dos cargos públicos. Aqui você tem que decorar lá o artigo 37, decore mesmo, que sempre cai em concurso. Artigo 37, inciso 16, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. A de 2 cargos de professor. B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Vamos às alternativas. A letra A, independentemente de haver ou não compatibilidade de horário, está errado. Somente, sempre quando cai um somente assim, ó, pode desconfiar. Somente na hipótese de não existir a possibilidade de compatibilizar o horário, está fora. C, prevendo como única exceção, olha, outro fator aqui que exclui a questão, única exceção quando houver compatibilidade de horário de 2 cargos ou empregos privativos profissionais de saúde ou profissões regulamentadas, está errado. D, prevendo como uma das hipóteses de exceção quando houver compatibilidade de horário, está certo, a de 2 cargos de professor. Este é o gabarito, letra D. Aí você tem a E falando
prevendo como única exceção de novo. Quando houver compatibilidade de horário de um cargo de professor com outro técnico científico. Tá fora, gabarito letra D. Vamos para a última questão. Segundo a Carta Magna brasileira, Carta Magna é a Constituição Federal, tá? Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço, e aí tem letra A, será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Está correto? Você vai encontrar isso aí no artigo 38, inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Este é o gabarito. Letra A. Por hoje é só. É isto. Espero que tenha gostado. Em breve, mais vídeos aí de legislação e também de informática. Fique atento às novidades, ative a notificação do canal, clicando no sininho. Se você não é inscrito, inscreva-se. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!